Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abrir o nosso coração. Então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Toma o que eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos traz umas palavras difíceis de compreender, possivelmente, e outras palavras que são tão maravilhosas e soam aos nossos ouvidos de um modo que nos fascina. Acho que podemos sintetizar a liturgia de hoje, a sua mensagem, nessas palavras de São Paulo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. São Paulo, depois, ele repete a mesma ideia com outras palavras. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós fizemos agora de manhã um retiro, fazendo uma Lexio Divina e refletindo sobre o nosso chamado. A ideia era ruminar a palavra, entrar na palavra, deixar que a palavra nos interpelasse. E essas palavras, como nos interpelam, como nos encantam, como que enchem o coração. Poderíamos, de repente, passar o dia repetindo, ouvindo e deixando essa palavra ir assentando no coração, na vida. Elas elevam e fazem vibrar o coração. O Senhor está perto.
o Senhor está aqui, o Senhor é real, nós até podemos ouvi-lo e tocá-lo. E essa é a experiência que essa palavra nos leva a fazer, ela até nos convence dessa presença real do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós não esquecemos que, muitas vezes na nossa vida, nós não sentimos o Senhor tão perto e tão real assim. Tantas vezes não entendemos. Muitas vezes nós não percebemos essa presença. E a palavra de hoje revela esse Deus tão próximo que a gente pode tocar e, ao mesmo tempo, esse Deus tão santo que parece muito lá no alto, muito longe. Um Deus tão bom e, ao mesmo tempo, um Deus tão exigente que pode parecer um tirano. Mas é claro, a contradição não está em Deus. O problema somos nós. E acho que uma lição que nós podemos tirar para a nossa vida, dessa liturgia, é que não podemos querer adequar Deus às nossas medidas. E é muito mais conveniente para nós que nós nos adequemos às suas medidas. Que nós deixemos que seja o Senhor a modelar o nosso coração segundo o seu coração. É que a lógica do Evangelho, a lógica do reino, a lógica do amor de Cristo é outra coisa. Estava lembrando dessa história, dessa experiência de Santo Agostinho, que vai caminhando à beira da praia, à beira do mar, e encontra essa criança tentando colocar a água do mar no buraco, e ele fala para o menino, mas você não percebe que você não vai ser capaz de colocar toda a água do mar nesse buraco? E o menino, inusitadamente, responde para ele, Agostinho, você não percebe que não vai conseguir colocar todo o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça? Deus é grande, mas não é grande demais. Deus não cabe nos nossos esquemas, mas Ele tem que caber no nosso coração. E às vezes, nós que achamos que sabemos de tudo, achamos que o lugar que corresponde a Deus na nossa vida é de um pedaço, de uma parte, de uma conveniência. E é claro que isso não pode funcionar. Aqui, essa história se refere à pretensão de Santo Agostinho entender Deus. Às vezes nós fazemos a mesma coisa com os nossos sentimentos, com as nossas experiências, com as nossas verdades, porque queremos analisar Deus, perceber Deus a partir de um ponto de vista, de uma opinião, de um sentimento, uma experiência, como se Deus coubesse aí. Só que Deus é muito mais maravilhoso do que isso. E se nós mudássemos a lógica, seria muito mais interessante e até muito mais fácil. Isaías diz, buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Um Deus perto, próximo e bom. Um Deus que se deixa encontrar. Um Deus todo-poderoso que se deixa tocar. O salmista canta com o mesmo sentido. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Sua ternura abraça toda criatura. O Todo-Poderoso tem uma dimensão para além do seu poder de amor que permite que nós o toquemos e ele nos toque sem nos destruir, pelo contrário, elevando, confortando, enchendo a alma. E depois nosso Senhor fala sobre o reino dos céus, que é Ele e que é Deus, usando essa parábola do patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E veja que nosso Senhor supera o pensamento de Isaías, o que poderia imaginar Isaías, e não é só que o Senhor se deixa achar.
é que o Senhor sai ao encontro. Cada um desses homens, sem fazer nada, significa sem sentido, sem rumo, sem uma orientação, que estão pela vida. E o Senhor vai ao encontro de cada um deles. O Senhor não só quer que nós sejamos parte da sua vida, que nós sejamos destinatários dos seus dons, Ele quer que nós participemos daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. E por isso, Ele convida a trabalhar na vinha. Ele convida a cada um de nós a usar das nossas forças, dos nossos dons, para participar de algo que é dele e que é nosso enquanto dom. Deus não precisava absolutamente da nossa ajuda, da nossa ação, da nossa presença, dos nossos dons. Porque Ele é o autor de todo dom e se basta a si mesmo. E Ele nos convida a fazer o que há de mais nobre, que é participar da sua missão. É claro que essa missão traz as suas exigências, mas são as exigências próprias do amor. E a atitude a que esse evangelho nos convida, Nosso Senhor usa essa imagem interessante dos últimos e dos primeiros. Os últimos não são só os pobres, não são só os marginalizados. Os últimos são os humildes. São aqueles que se colocam no lugar que lhes corresponde. E por isso podem ser elevados. E por isso Deus pode colocá-los no lugar que de fato lhes corresponde no seu coração. Que no coração dele é o primeiro lugar. Esse é o coração dos santos. E esse é o lugar dos humildes. E São Paulo, que conhece a nossa contradição, e ele mesmo experimentou essa contradição, ele dizia, faço aquilo que não quero e não faço aquilo que quero. Ele aqui apresenta essa contradição da seguinte maneira: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a contradição a qual Deus nos chama. É uma contradição de amor. Não é uma preocupação conosco. Não é uma preocupação com quem nos interessa, com as nossas verdades, opiniões, razões, o nosso espaço. Não tem nada a ver com isso. É uma contradição do amor. Eu amo mais esses, ou amo mais aqueles? Como consigo conciliar na minha vida meu amor por Deus e pelo próximo? Como que eu abraço totalmente aquilo para o qual foi criado, que é o céu, e ao mesmo tempo experimento na terra minha doação e vivo isso e transmito isso? Como que posso estar totalmente com Deus e como posso estar totalmente com o próximo? E essa contradição é a contradição do amor. E quem ama entende essa contradição, porque existe nesse estilo de vida uma tensão que é própria do amor. E o amor que se permite viver esse desgarre do coração. O amor sabe que não se pertence, que não é para si mesmo. Ele é todo para outro. Esse outro é Deus, é o próximo. O fato é que nunca é si mesmo. Eu mesmo. E essa é a contradição do amor. E ao mesmo tempo é a sua paz. O que nos impede de viver essa paz, essa atitude da qual fala Nosso Senhor quando se refere aos primeiros? Os primeiros são os orgulhosos, não só aqueles que estavam no início da jornada simplesmente e que trabalharam mais tempo. Não. O que nos faz esses primeiros, que não são os primeiros do reino, são os primeiros do mundo, é o orgulho. Achamos que tudo sabemos. Achamos que, inclusive, Deus deve ocupar na nossa vida o lugar que nós vamos lidar. Nós julgamos as pessoas, julgamos os fatos. Hoje na internet, né, a gente vive essa dinâmica de que todo mundo sabe de tudo. Todo mundo pode reclamar de qualquer coisa. Todo mundo pode se pronunciar e pouca gente se compromete. A minha experiência, o meu ponto de vista, o que eu sei é a referência. E como sabemos tão pouco, acabamos por ir tão perto. Não vamos longe como o Senhor gostaria de nos levar.
Vejam que muitas vezes analisamos as pessoas e os fatos à luz dos méritos. O que nós achamos que as pessoas merecem. O merecimento que eu acho que tenho, aquilo que eu mereço. E a lógica de Deus é uma outra coisa. Porque o Senhor, justo juiz, olhando para a nossa indignidade e vendo que não éramos dignos dos seus dons, Ele mesmo assumiu a nossa humanidade e entregou a sua vida no nosso lugar, pagando o preço do seu sangue, para que nós nos tornássemos dignos do seu amor e da sua missão. Assim é o amor. O amor não diminui ninguém. O amor eleva. O amor não julga. O amor torna o outro digno de si. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de amor. Nesse mês da Bíblia, dentro desse contexto do retiro dessa Léxio Divina que nós fizemos, peçamos ao Senhor que a sua palavra seja o nosso alimento e a orientação da nossa vida. Que a sua palavra nos preceda, nos indique o caminho e que nós tenhamos esse coração dos últimos, o coração humilde, para que nos aproximemos da palavra abertos ao dom, sem querer ensinar a palavra, sem querer dizer a palavra o que é melhor para nós, sabendo que é a palavra que vai nos modelar segundo o coração do Senhor e nos fazer descobrir o melhor que nós temos. E o melhor para nós, que é sempre o que Deus quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu Jesus, Deus vivo e presente no sacramento do amor, na Eucaristia, te agradeço imensamente pelo dom desse amor, pelo dom da tua presença, tão terna, tão aconchegante, tão real e tão necessária para a minha vida. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que te fizeste tão presente, me sustentaste e me conduziste e me revelaste a tua face, a tua luz, o teu coração. De maneira especial, isso acontece nesse dia, nesse encontro, em que eu posso te ouvir e te tocar através da tua palavra e através do sacramento do teu corpo e do teu sangue. Através do teu Espírito, que nessa comunhão espiritual, de novo me fala o coração, da profundidade do teu coração, ao meu pobre coração, para que eu conheça o tamanho do teu amor por mim, para que eu conheça a gratuidade do teu amor, para que eu conheça os teus planos, e para que, com humildade e docilidade, eu acolha a tua palavra, eu acolha o teu querer para a minha vida. De maneira especial que eu te acolha. Acolha a tua presença, a tua amizade que me ofereces como o dom mais precioso. Concede-me, Senhor, a força, a coragem e a fé para sempre acolher esse dom e assumi-lo diante dos meus irmãos e de nunca te negar e de nunca te esquecer, de nunca te abandonar e jamais te trair. Amém.